Olá, nesse vídeo vou mostrar como criar uma planilha para organizar conteúdos de edital de concurso público. Vamos pegar, por exemplo, o edital do Concurso Nacional Unificado. Na parte de conhecimentos gerais, ele começa com o item Políticas Públicas, com os tópicos de 1.1 até 1.4. Perceba que esses tópicos são separados por ponto e espaço. Então, vamos copiar conteúdo de 1.1 até 1.4, Ctrl C, e copiar na célula A2, duplo clique, Ctrl V, colar. Vamos apertar o botão Organizar conteúdo. Ele separou o conteúdo para as células abaixo, mas perceba que no caso de 1.3, ele não conseguiu dividir porque não tem um espaço entre o ponto e o valor 1.3. Então, a gente acrescenta o espaço, aperta Enter e clica novamente em Organizar conteúdo. Ele realizou a organização. Nós podemos agora, dentro de cada célula, fazer alguns ajustes, clicando em F2 ou dando duplo clique para editar dentro da célula. E agora nós podemos copiar esses itens para uma nova aba aqui chamada Organização, colar. E o primeiro tópico, o segundo edital, chamado Políticas Públicas. Seleciona, copia, duplo clique, Ctrl V, cola dentro da célula e arrasta para baixo. Nós já temos organizado Políticas Públicas. Voltando na aba Dados, agora nós podemos clicar no botão Limpar Conteúdos. E os conteúdos foram removidos com sucesso. Agora vamos criar essa planilha do zero. Clicar aqui em Novo, criar nova planilha. Vamos fechar a anterior, clicar aqui em Salvar. Ok, para fazer esses comandos nós precisamos utilizar o VBA. Primeiro precisamos ativar uma guia chamada Desenvolvedor. Ela aparece nessa região aqui das guias. Então, para ativar a guia Desenvolvedor, a gente clica em Arquivo, lá na opção Mais, depois Opções, clica em Personalizar a faixa de opções e seleciona o item aqui Desenvolvedor e clica OK. Agora a guia Desenvolvedor foi habilitada dentro da planilha. Perfeito. Após isso, a gente clica em Desenvolvedor, vamos clicar em Visual Basic, depois clica em Planilha 1, Inserir Módulo. E dentro deste módulo nós vamos colocar o nosso código em VBA. Vamos iniciar o código. Primeiro definindo o nome da máquina. Escrever sub, o nome da máquina será Separar Tópicos. Ele vai escrever automaticamente o ent sub. Perfeito, vamos definir as variáveis agora. Vamos chamar de Mandim planilha como worksheet. Vamos setar o valor da planilha. Então, set planilha recebe this workbook sheets e o nome da aba vamos chamar de dados. Vamos voltar aqui na planilha e onde é planilha 1 vamos renomear, duplo clique, vamos chamar de dados. Apertar Enter. Voltando ao código, DIN, vamos chamar célula de origem as range, como uma range, uma sequência de células.
No caso aqui vai ser somente uma. Depois vamos definir essa célula set célula origem recebe a variável planilha.range A2. Voltando lá na planilha, a gente coloca um destaque aqui para a célula A2. Nessa célula aqui a gente vai colocar os conteúdos do edital do concurso que a gente quer fazer o ajuste. Vou colocar com ela cor cinza. Perfeito. Então, nessa primeira parte do código, o comentário começa com apóstrofo. Então, nós estamos definindo a planilha e a célula de origem. Depois, nós vamos definir aqui o texto como uma string. São valores em texto. E essa variável texto, ela vai receber o conteúdo que está dentro da célula origem, ou seja, o seu valor, que é o value. Colocando um comentário. Ela obtém o texto dentro da célula de origem. Depois precisamos definir qual vai ser o parâmetro para o código buscar os elementos de texto, ou seja, nós vimos que no edital ele é separado por ponto e espaço. Então vamos chamar Jim, que é o caractere separador. Ele vai ser um string, também um texto. E esse caractere separador, essa variável, ela vai receber, abre aspas duplo, um ponto, espaço, fecha aspas duplas, e a gente pode colocar aqui na frente um comentário, ou seja, que é um número seguido de ponto e espaço. E outro comentário é que nós estamos definindo o caractere de separação como um número seguido de um ponto. Agora nós precisamos colocar uma função para fazer essa divisão do texto. Vamos chamar uma variável chamada de arrayText, também como string. Vamos chamar uma variável chamada texto agora, arrayTexto. Esse arrayTexto recebeu o comando split. Split é o comando que divide, recebendo o valor que está no texto, dividindo pela expressão do caractere separador. Vamos colocar um comentário. Nós estamos usando a função split para dividir o texto dentro de um array. Um array é um conjunto, pode ser um conjunto de listas, por exemplo, de componentes. Após isso, a gente precisa contar quantos elementos tem dentro dessa sequência de texto. Então, vamos escrever uma variável de número de elementos. Essa variável vai ser um valor inteiro, integer. Depois vamos colocar o número de elementos. Vai receber o valor que está no último posição do array, do índice do array, menos o valor do primeiro. Então, são os comandos bound, recebendo a variável array texto, menos lbound array texto, e acrescentar um valor 1. Vamos colocar o comentário, ou seja, nós estamos determinando a quantidade de elementos dentro do array. Agora nós precisamos definir qual célula que esses elementos serão ajustados, a partir de qual célula. Então, Jim
célula de destino, as range, com uma sequência, set, definindo a célula de destino, vai receber o valor que está na célula de origem, o offset, para deslocar, a partir da linha 2 a coluna 0, que não vai mover pela coluna. Vou colocar o comentário, que eu estou definindo a célula de destino, onde começa a colocar os valores separados. Agora é necessário criar um loop for de repetição para ele colocar esses valores na célula de destino. Vamos definir uma variável i como integer gin as integer loop for i recebe 0 to até o número de elementos tirando 1. Um tab para ajustar o código, então na célula de destino recebe o valor célula de destino.offset, vai deslocar na posição i, não desloca a coluna, recebendo o value igual string array texto na posição i. O comando trim é para remover espaços entre células ou entre elementos de texto. Depois, para o loop continuar, precisamos da expressão next i. Vamos colocar o comentário. Coloca os valores separados na célula de destino. Após isso, depois que o código fez todas as operações, precisamos colocar uma mensagem de retorno de sucesso. Então, é o msgbox vai receber uma mensagem de sucesso. Nesse caso, a mensagem é colocada entre aspas duplas. E antes sob termina o código. Vamos clicar em salvar o projeto, escolhe o local para salvar, chamar esse arquivo de organizador digital, e muito importante definir também que o tipo seja pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Clique em salvar, a gente pode fechar aqui o editor de macros. Vamos fazer o primeiro teste do nosso código. Vamos copiar os conteúdos aqui. Pode ser até aqui 1.2, de 1.1 ao 1.2. Ctrl C, copiar. Duplo clique na célula 2. Colar. Agora voltamos aqui em desenvolvedor. Visual Basic. Vamos clicar aqui nessa opção que parece um play. O código mostrou um pequeno erro. Vamos identificar o que aconteceu. A palavra workbook ficou digitada de forma errada. Então, a gente corrige a palavra. Clica em parar e depois em play e executar novamente. Conteúdos organizados com sucesso. Ok. Salva. Pode fechar. Ele já está trazendo os nossos conteúdos. Então vamos aqui selecionar, apertar um del. Vamos limpar aqui com del também o valor da célula. Bom, para chamar nossas macros, a máquina, nós precisamos criar um botão. Então, clica aqui em inserir, ilustrações, formas. Eu escolhi aqui um retângulo.
Dentro desse retângulo, posso digitar aqui organizar, selecionar, e pode centralizar, colocar uma cor de preenchimento, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte. Perfeito, já temos aqui um botão para organizar. Mas falta também nós criarmos uma macro para poder limpar o conteúdo. Primeiro vamos duplicar esse botão. Clica no botão, mantém pressionado o clique e segura com o Ctrl para duplicar. Vamos chamar esse outro botão de limpar e mudar a cor de preenchimento dele para vermelho. Agora precisamos construir uma macro para limpar os conteúdos. Então clique em desenvolvedor, Visual Basic. Clique aqui em módulo 1, depois inserir módulo. Iniciando a macro, sub, limpar conteúdos, abre e fecha parênteses. Primeiro vamos definir qual a planilha que será limpa o conteúdo. Então, Jim, planilha as worksheet. Set planilha recebe this workbook. Ponto sheets. O nome da aba é dados. Ou seja, estamos definindo qual planilha que vai receber o conteúdo. Vamos colocar o comentário. Depois vamos definir qual intervalo que será limpo. Então, planilha.range, vamos separar da célula A2 até A100. .clear contents, para limpar os conteúdos. Coloca o comentário. Depois a gente coloca uma mensagem de sucesso, uma message box. E a gente pode, após clicar nessa mensagem de sucesso, pedir que o cursor, que é a posição onde está a célula, volte para A2. Porque, como são muitos conteúdos, ele pode estar na célula embaixo. Então vamos definir aqui a planilha.range, a célula A2, .select. Ele seleciona a célula 2, depois ele precisa voltar para essa célula. Então, planilha.range, também na célula 2, .activate, para ativar a célula 2. E a gente sube. Clique em salvar. Perfeito, já temos os botões organizar e limpar. Para atribuir a macro ao botão, clica no botão, depois botão direito, atribuir macro. O nome da macro, nesse caso, é separar tópicos, seleciona e seleciona também esta pasta de trabalho. Clica OK. Para o botão limpar, clica com o botão direito, atribuir macro, limpar conteúdos, OK. Vamos testar se a macro limpar está funcionando. Vou digitar um valor aqui na célula 2, teste, e clicar em limpar. OK, limpou e retornou para a célula 2. Ou seja, mesmo que o cursor esteja lá na célula A13, teste aqui, ele limpa e volta para a célula 2. Perfeito, podemos agora aqui colocar um centralizado do texto.
E para organizar nosso edital, podemos criar aqui uma nova aba na planilha, chamada aqui Tópicos, por exemplo. Tópicos. E, voltando lá no edital, o primeiro tópico chamado Políticas Públicas. Então, copio o valor, dá um duplo clique e colar. Ajusta. Ok. Vamos trazer agora os dados do tópico 1. Então, de 1.1 até 1.4. Seleciona, Ctrl C, copiar, duplo clique em A2, colar. Enter. Pode aumentar aqui o espaço. Centralizar também na vertical. Aumentar o tamanho da fonte. Vamos clicar aqui agora em organizar. Perfeito, a macro rodou, já organizou os tópicos. Percebe que 1.3 ele não tinha lá no edital um espaço, então a gente pode acrescentar aqui duplo clique, dá um espaço, aperta Enter e aperta novamente organizar. Ok. Dentro de cada célula a gente pode fazer aqueles ajustes para remover algum espaço que tenha trazido. Perfeito, agora nós podemos copiar o conteúdo que está aqui, Ctrl C, colocar na aba Tópicos, colar como valores, ajustar a largura e trazer aqui o conteúdo de políticas públicas para baixo. Pronto, aqui nós já organizamos o tópico Políticas Públicas. E aí, essa sequência de ajustes nós podemos fazer com todos os tópicos do edital para saber quais são os itens que têm mais tópicos, depois calcular os pesos, ou seja, fazer uma análise bem detalhada do edital. Para continuar com o tópico 2 é só clicar em limpar, ele vai limpar todos os conteúdos. A gente pode colocar uma borda aqui, por exemplo, e seguir o processo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado!